Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero desejar um bom domingo a todos, aos que nos acompanham e pelas famílias todas. Hoje iremos rezar de modo especial pelos nossos doentes, depois por todos os nossos pais, aqueles que já cumpriram sua missão, estão junto a Deus, nosso Pai. E os que aqui estão batalhando para cuidar da família, de seus filhos, da vida. E hoje nós iniciamos também a semana pelas famílias, as nossas orações pelas famílias. Durante a semana teremos 2 missas, na quarta e na sexta-feira, às 15 horas, onde teremos a oportunidade de rezar por todas as famílias de nossas comunidades. Hoje, o tema das leituras para nossa reflexão é o tema da teofania. Teofania é uma palavra dupla, grega. Theos, Deus, phanos, vir à luz, mostrar-se, apresentar-se. Então, teofania é Deus que se mostra. E que modo que Ele se mostra a nós? É o que as leituras irão nos apresentar. Iniciemos com muita humildade, pedindo a Deus o seu perdão, a sua misericórdia. Que o Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos uniu no amor de Cristo. Nós estamos no domingo, no dia do Senhor, o dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte. E nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir com Cristo para uma vida nova. Vamos reconhecer que somos todos necessitados do perdão, do carinho, do amor de Deus. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus, Pai de bondade, rico em misericórdia, tenha compaixão de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza um dia à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. E agora vamos louvar a Deus, agradecidos por termos sido perdoados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos suplicamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Esta primeira oração, a coleta, é o momento em que nós todos coletamos, reunimos as intenções pelas quais estamos celebrando. Então, cada um em seu coração, ofereça a Deus as suas intenções.
É claro que hoje, de modo especial, pelos pais que estão aqui presentes, pelos pais que estão em nossas famílias, pelos pais que hoje já estão junto a Deus. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos agora nos prepararmos para ouvirmos a palavra de Deus. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, ao chegar a Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: Sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto, veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, já a primeira leitura, ela apresenta a manifestação de Deus. Acontece com o profeta Elias o mesmo que havia acontecido com Moisés, quando ele sobe ao monte para receber as tábuas da lei. Somente depois que passa esse trovão, uma espécie de um terremoto, uma sarça ardente, uma pequena planta que pega fogo no seu silêncio, é que Moisés reconhece que está na presença de Deus, cobre o rosto, tira as sandálias e se curva. Assim também aconteceu com Elias, agora nesta primeira leitura. Ele está sendo perseguido pelo rei Acabe e pela rainha Jezabel. Ele foge para o deserto e sobe no monte Horebe. Se esconde numa gruta. E aí Deus pede para ele sair. Deus quer conversar com ele. Não na escuridão, escondido, mas à luz do dia. Ele sai da gruta e nós vimos que ele sente quase um terremoto, um vento forte, e Deus não se manifesta. Depois, no silêncio, numa brisa suave, Deus vai falar com Elias. Manifestação de Deus, teofania. Isso também, muitas vezes nós estamos com tantos problemas, nossa mente está confusa, um turbilhão de coisas em nossas vidas, parece que não vamos conseguir respostas, mas não é nesse momento que Deus vai se manifestar. Nós temos que fazer aquele silêncio interior, para sentir a voz de Deus que está em cada um de nós. O salmo que nós vamos rezar, também ele nos fala sobre isso, né? Pede para Deus se mostrar, né? Que sentindo a presença de Deus, nós temos a certeza de sermos salvos. Então nós vamos rezar o salmo. Salmo responsorial. A resposta será: mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Todos. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação
nos concedei. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos, os de minha raça. Eles são israelitas. A eles pertence a filiação adotiva, a glória e as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende, quando sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos. Deus bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós temos, nesses últimos domingos, refletido sobre trechos da carta aos Romanos. E Paulo faz uma confissão. Ele está muito triste, porque em Roma havia muitos judeus que trabalhavam lá. E os judeus não aceitaram a Jesus como o Cristo, como o Messias. Para os judeus, Jesus era um profeta, um grande profeta, mas sem a divindade, sem ser o Filho de Deus. E Paulo, dizendo que Deus mandou no meio daquele povo nascer o Filho de Deus. E o povo não o aceitou. Por isso ele está triste, ele não sabe o que fazer mais com os judeus. Por isso ele diz que se pudesse, ele seria até segregado, isto é, seria retirado daquela sociedade judaica da qual ele pertence, né, para que os outros pudessem ter a Jesus Cristo como centro de sua fé. Vamos agora em pé, nos prepararmos para o Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu espero em sua palavra. Hosana, ó Senhor, vem, me salva. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo.
Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: Vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo. E, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: Homem fraco na fé, por que duvidaste? E assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos oferece uma belíssima reflexão. Nós podemos imaginar que os discípulos, os apóstolos, que estavam com Jesus no monte, à beira do mar da Galileia, presenciaram a multiplicação dos pães e dos peixes. Isso já deveria ter deixado eles com muitas interrogações, porque eles eram os companheiros de Jesus, eles caminhavam com Jesus. Onde Jesus dormia, eles iam dormir também. Eles comiam e bebiam junto com Jesus, acostumaram-se com Jesus, o Jesus homem. Talvez assim como nós, né, que usamos muito o nome de Jesus, até em vão, colocamos em camisetas, em frases, nas estradas, Jesus salva e tanta coisa assim, e o Jesus se torna tão comum para nós que esquecemos o lado de filiação divina. E quando Jesus faz aquela multiplicação dos pães e peixes, naturalmente eles saíram dali com muitas interrogações. E talvez um conversando com os outros, mas como é que aconteceu aquilo também? E Jesus manda eles irem para o outro lado do lago, numa região mais tranquila, sem as multidões. E Jesus não vai com eles. Jesus é homem de oração. Sempre vamos encontrar, ou antes do nascer do sol, Jesus se retira para rezar, ou à noite ele tem um momento para rezar. Rezar a Deus, seu Pai. Rezar a Deus, nosso Pai. Mas o mar da Galileia, chamado mar, porque é um lago grande, também sofre com os ventos, mas à noite. E podemos imaginar que a barca estava tendo dificuldades para avançar e chegar até o outro lado. Levou muito tempo. E Jesus, por volta das 3 horas, ele vai ao encontro deles, caminhando sobre as águas. Só isso já mostra que quem é Jesus? Mostra-nos a teofania, a manifestação de Deus. Ninguém caminha sobre as águas. Ninguém manda o vento parar e se acalmar. Só quem tem esse poder, o poder de Deus. E aqui está uma das manifestações de Jesus, a sua teofania. E quando eles veem Jesus, eles não acreditam, mas não pode ser Jesus. É uma visão, é um fantasma. E Jesus diz: calma, sou eu. E Pedro é Pedro. O nosso Pedro sempre ele faz as coisas meio sem pensar. Depois ele se arrepende. E ele diz: se és tu, então manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus, na maior simplicidade, diz: vem. E Pedro vai. Mas começa a afundar porque ele fica com medo. O medo é o contrário da fé. De um lado nós temos a fé, do outro lado o medo. A fé nos faz tomar atitudes, às vezes, tão grandiosas, que olhando para a gente mesmo, diz: como é que eu pude fazer aquilo? Mas foi por fé. E aí, Pedro começa a afundar e grita para Jesus: Senhor, salva-me. É o que nós fazemos. Quando a situação para nós está difícil, a gente não vê caminho. Quando uma pessoa está doente,
que é que nós pedimos? Senhor, salva-nos. Senhor, venha em nosso socorro. É a Ele que nós recorremos. E Jesus apenas estende a mão, segura Pedro, sobe no barco e Jesus diz: homem fraco na fé, por que duvidaste? E o final do Evangelho que é importante, para nós, a profissão de fé deles. Ali eles não viram mais o seu mestre, seu amigo de caminhada, mas sim, verdadeiramente, é o Filho de Deus. Então Jesus se manifesta como Deus, teofania. Nós não podemos tentar a Deus, nós não devemos fazer como Pedro, tentar a Deus, para que Deus se manifeste, para que Deus se mostre. Ao contrário, nós devemos ter apenas fé em Deus que já se manifestou em nossa vida tantas e tantas e tantas vezes. Esse é o nosso Deus. E nós não podemos ter não os olhos fechados, os ouvidos fechados, mas o coração fechado. Um coração aberto reconhece a presença de Deus. Um coração aberto deixa que Deus aí se manifeste. E é o que nós vamos pedir a Deus hoje. Que o nosso coração seja mais tranquilo, sincero, puro, aberto, para que Deus aí possa manifestar-se. Fazer a sua teofania. Fiquemos em pé, nós que estamos aqui, e vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos agora fazer as nossas preces comunitárias, familiares e levar a Deus, pedindo ao Senhor que nos assista, principalmente em seu amor, em seu carinho. Meus irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor da vida que olhe para cada um de nós e receba os nossos pedidos de filhos e filhas. A nossa resposta: Senhor, ficai sempre conosco. Senhor, ficai sempre conosco. Senhor, vós que vos manifestastes na brisa suave, acompanhai com vossa proteção a Igreja em sua missão de evangelização. Nós vos pedimos. Senhor, ficai sempre conosco. Vós que anunciastes a paz e a justiça ao vosso povo, ajudai nossos governantes a construir um país com paz e justiça abundantes para todos. Nós vos pedimos. Senhor, ficai sempre conosco. Vós que vos manifestastes diante dos apóstolos em perigo, vinde em socorro de todos aqueles que passam por dificuldades. Nós vos pedimos. Senhor, ficai sempre conosco. Vós que socorreis os que vacilam na fé, salvai vosso povo das tempestades que ameaçam sua vida e dignidade. Nós vos pedimos. Senhor, ficai sempre conosco. Todos nós temos muito a pedir a Deus. Estamos iniciando a Semana da Família. Eu gostaria também de pedir a Deus por todas as nossas famílias, os avós, os pais, os filhos, os netos.
Enfim, todos aqueles que na família encontram um porto seguro. Na família aprendem a crescer, não só em estatura, mas a crescer na fé. Então, levemos a Deus, no silêncio de nosso coração, as nossas preces. Senhor Deus, que nunca abandonais o vosso povo, acolhei as preces que vossa família aqui reunida vos apresentou, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos assentar. Vamos agora fazer o nosso ofertório ao Senhor nosso Deus. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. O vinho é o sangue do Senhor, a água, a nossa humanidade. É Jesus que em seu sangue acolhe a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, e para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Coração contrito e humilde, Senhor, sejamos acolhidos por vós, através desse sacrifício que agora estamos celebrando. Orai, meus irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, acolhei com misericórdia os dons que concedestes à vossa Igreja, e que ela agora vos oferece. Transformai-os por vosso poder em sacramento de salvação, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças e bendizer-vos, Senhor Pai Santo, fonte da verdade e da vida, porque neste domingo festivo nos acolhestes em vossa casa. Hoje, vossa família, para escutar vossa palavra e repartir o pão consagrado, recorda a ressurreição do Senhor, na esperança de ver o dia sem ocaso, quando a humanidade inteira repousará junto de vós. Então contemplaremos vossa face e louvaremos sem fim vossa misericórdia. Por isso, cheios de alegria e esperança, unimo-nos aos anjos e a todos os santos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.
Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. E do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis aqui o mistério da nossa fé. Todas as vezes Que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Vamos agora recordar, hoje de modo especial, os pais que já cumpriram sua missão, os pais falecidos que vivem junto a Deus. E pela comunidade, 7º dia de José Humberto, 30º dia de José Aparecido Fontanim e Jorge de Oliveira. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, vamos todos rezarmos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Mesmo à distância, vamos desejar a paz que vem do Cristo. Quem está em casa pode até dar o seu abraço de paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes somos nós, os convidados do Senhor, a participar de sua ceia. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Meus irmãos e minhas irmãs, eis o corpo de Cristo. Amém. Oração para a comunhão espiritual. Ó meu Jesus, eu creio que estás presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora de maneira sacramental, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco, uno-me a vós inteiramente. Não permitais que eu me separe de vós, ó Jesus, sumo bem e doce amor meu. Vulnerai e inflamai o meu coração, a fim de que esteja abrasado em vosso amor para sempre. Amém.
Eu sou o pão da vida, diz o Senhor. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim não terá sede. Alguns avisos para nós. Durante esse tempo de pandemia, que nós não sabemos ainda até quando irá se estender, nós teremos missas durante a semana, na quarta-feira e na sexta-feira, às 15 horas. De modo especial para quem tem mais de 60 anos e que muitas vezes fica, digamos assim, sem ser contado entre nós. Então, essas missas são para todas as pessoas, mas de modo especial para as pessoas que têm a graça de ter mais de 60 anos, que é uma graça de Deus, não é? Também o nosso caçulê, que seria agora para o dia 16, nós vamos deixar para o próximo mês, para o dia 13 de setembro. Então, no dia 13 de setembro, domingo, os que já adquiriram poderão vir retirar. Quem não tem ainda a participação nessa promoção e quiser fazê-lo, sempre na secretaria ou no final da missa, teremos pessoas, então, oferecendo os tickets. E todo sábado, pela manhã, às 8 horas, nós temos a reza do terço. É um momento de oração por toda a nossa comunidade. Então, os que puderem e quiserem, poderão participar. Vamos agora fazer a nossa oração final e pedir a bênção a nosso Deus. Oremos. Ó Deus, o vosso sacramento que acabamos de receber, nos traga a salvação e nos confirme na vossa verdade, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, A nossa proteção está no nome do Senhor. que fez o céu e a terra. Por intercessão da Sagrada Família, nessa semana que recordamos e rezamos por todas as famílias, venha de Deus a bênção, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Quero desejar a todos, aos que nos assistem, aos que estão aqui de forma presencial, um bom domingo, uma boa semana, que Deus seja a força para crescer na fé. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.